Bom, gente, vamos falar um pouquinho da nossa jornada ali, né, rumo ao sistema de produção da Camargo Corrêa. Meu nome é Renato Gonçalves Furtado, eu sou formado em Engenharia Civil, fiz pós-graduação em Gestão de Projetos pela Fundação Dom Cabral, isso há mais de 10 anos, e atuo já no segmento, na área de planejamento e controle de produção, há mais de 20 anos, sendo que desses 20 anos aí, 13, ou seja, 65% aí do meu tempo de trabalho foi dedicado aí a Camargo Corrêa até o momento, né? Hoje eu atuo como um gerente matricial nesta área, né, atuando junto às demais gerências nas obras, nos nossos empreendimentos, responsável aí pela implantação do sistema de produção da Camargo Corrêa Infra dentro das obras e a perpetuação disso a cada dia que passa, né? Bom, um pouquinho da nossa história, né, sobre a Camargo, para quem não conhece, a Camargo Corrêa Infra, ela é referência em obras de alta complexidade em infraestrutura com inovação e sustentabilidade. A gente atua em diversos segmentos da infraestrutura no Brasil e no exterior. No segmento de energia, já fizemos diversas usinas hidrelétricas, sendo que de 4 das 5 maiores do mundo, a Camargo participou, né, dessa construção. Infraestruturas viárias aí, como mobilidade urbana, metrô de Salvador, recentemente agora, a população utilizando, muitos gasodutos aí no Brasil e na América Latina, obras industriais, trabalhamos no segmento de saneamento também, né? A Camargo, ela tem expertise, apesar da Camargo Corrêa Infra ela ser nova, né, 2017, que ela foi fundada, ela é subsidiária da Construções e Comércio Camargo Corrêa, ela tem 8 décadas de expertise em projetos de alta complexidade, e a gente tem como valores fortes na nossa organização a excelência, a integridade, a transparência, o respeito, né, o respeito pelas pessoas e a integração. Então, dentro desses pilares, a gente busca sempre a nossa melhoria contínua. Bom, um pouquinho da nossa jornada Lean, nós dentro do mercado atual, né, e visando maximizar nossos resultados, a gente buscou uma parceria com a Produtari, uma empresa de ponta nessa área de sistemas de produção com a metodologia Lean Construction. Então, nós iniciamos em setembro de 18, né, com um redesenho do nosso sistema na época. A gente já vinha, né, uma empresa de 8 décadas, já tinha essa expertise, mas precisava trazer um pouco mais diante do cenário atual, no sentido de ganhar mais produtividade, né, e maximizar os resultados, reduzindo os desperdícios, né. Com isso, a gente buscou a Produtari para apoiar a gente aí nesse redesenho. Final de 18, a gente com esse modelo pronto, nós resolvemos testar ele num piloto antes de sair em cascata ampliando a expansão. Nós resolvemos fazer numa obra que estava iniciando, que é uma obra nossa do BRT lá de Salvador. Lá nós pegamos uma equipe super engajada, desde o gerente da obra, os gestores das demais áreas, a equipe foi muito acolhedora aí para esse teste do piloto, uma vez que a gente tinha uma base teórica, tinha bastante conteúdo, né, de coisas fabris, né, de industrial, e a gente precisava verificar se isso adaptava ao setor de construção dentro da nossa organização, e foi muito importante esse acolhimento do BRT para a gente poder validar esses processos, né? Então, quando a gente validou, a nossa diretoria gostou muito, o resultado foi excelente aí no que tange ao engajamento e resultado de performance. Resolvemos expandir o sistema em julho de 19 para mais 4 obras que a gente tinha em andamento. Durante essas 4 obras, em 19 a gente atuou até março de 20 aí, atuando nessas 4 obras, sendo que em janeiro de 20 entrou mais uma, a quinta obra, que seria o nosso lote 18, e que hoje, em dezembro, nós estamos finalizando essa implantação e entrando agora em voo de cruzeiro com o nosso sistema.
Para 2021, a gente tem muitas perspectivas de obras entrando, e estamos com já o sistema com uma certa maturidade, eu posso dizer, a gente já está com ele rodando aí há mais de 2 anos, então a gente tem condição de dizer que o sistema hoje na Camargo ele funciona bem e está sempre melhorando. Bom, dentro desse redesenho, né, que a gente chamou de fase 1, nós reconstruímos a nossa casa, né, onde o modelo forte da nossa casa, ele é sustentado da seguinte forma: na base, nós temos as pessoas, né, o foco nosso são as pessoas, sustento onde as pessoas têm conhecimento, habilidades, atitude, valores, ética, e não esquecendo o accountability, que seria o nosso senso de dono, aí, né, esse engajamento. Temos programas na base tecnológica e gestão de cadeia de suprimentos, e nós não descartamos a parceria com os nossos fornecedores, porque a gente entende que no nosso sistema, para que a cadeia funcione em fluxo perfeito, os nossos fornecedores também precisam estar dentro do fluxo, né? Então, a gente também traz esse fornecedor para dentro do processo. Temos os nossos programas de melhoria contínua, que são diversas ferramentas que a gente vai ver um pouco mais à frente. E, fundamentalmente falando, a gente tem os pilares que sustentam a nossa casa do sistema, né? Onde a largura do pilar é de acordo com a importância que tem dentro do sistema. Por que o Last Planner ele é um pilar bem largo aqui na casa, né? O Last Planner é o que a gente enxerga como nosso último planejador, onde na construção, para a gente, o último planejador é o nosso encarregado. Se o encarregado tiver o conhecimento total, né, da informação, da estratégia, das metas bem definidas, de um fluxo bem definido, esse profissional vai performar e nós vamos ter um resultado produtivo com qualidade e segurança na nossa organização. Um outro pilar fortemente que a gente trabalha é o pilar de planejamento, não esquecendo os pilares de segurança, socioambiental, custos, né? A gente tem, todos eles são importantes, mas a gente foca bastante que planejando bem e chegando a informação bem até a ponta, a gente tem condição de ter melhor performance. Dimensões competitivas perante o mercado, a gente entende que se a gente tiver uma base forte aqui, a gente vai estar melhorando a questão do custo, o atendimento, a velocidade, a qualidade e a segurança e sustentabilidade sempre junto com a gente nesses quesitos. Dimensões estratégicas, qualidade, baixo custo e rápido lead time. O grande pulo do gato, né, que eu costumo dizer com o Junico e tudo, eu vejo que o lead time é o pulo do gato do Lean, né? Quanto menor o lead time, ou o tempo de atravessamento, mais rápido a gente chega no nosso resultado e menos custo, menos problemas a gente vai ter com o cliente na entrega. Então, assim, com baixo lead time, a gente vai conseguir ter melhor resultado econômico, financeiro e cliente satisfeito, que é o objetivo que a Camargo busca também. Isso foi redesenhado na fase 1. Bom, como eu disse anteriormente, escolhemos a obra do BRT de Salvador, uma obra com 5 viadutos, 3 estações de passageiro, 8 quilômetros de canal coletor de água de chuva, 16 quilômetros de asfalto, um brownfield grande, né, no meio da cidade de Salvador, das principais vias de Salvador, e uma equipe fantástica nos auxiliou aí para teste desse piloto, e focamos bastante nessa questão. Quando deu certo esse piloto, a gente cascateou, sim, para obras diferentes, né? O modelo, né, nossa casa, ela não foi desenhada para um tipo de obra. Ela é um modelo robusto, onde a gente pode, a gente consegue abarcar qualquer tipo de segmento, né? O foco nosso são rotinas de gestão, que eu vou falar um pouco mais à frente, e isso não depende do tipo da obra. Você pode perceber que numa obra de saneamento, dentro da cidade também, um brownfield grande, a gente também conseguiu implantar, expandindo esse sistema. Expandimos também em linhas de transmissão, obras lineares, locais remotos, mais de 15 cidades, uma linha de transmissão aqui que a gente fez entre os estados de Sergipe e Alagoas, 450 torres, uma obra de transmissão complexa.
Também uma obra, mudando um pouco do Nordeste para o Sul, uma obra de linha de transmissão também, que pegou 26 cidades aqui em Santa Catarina. Outra obra de mobilidade urbana, que seria o contorno viário de Florianópolis, também estamos lá executando essa obra, conseguimos implantar o sistema nessa obra também. Eu trago aqui as obras para vocês terem noção de que o sistema é possível implantar em qualquer tipo de segmento, né? Essa é a ideia. E, por fim, a última obra nossa que também entrou em implantação, o lote 18, que também pega os estados aí de São Paulo e Minas Gerais, 29 cidades, 1.538 torres, 13.500 quilômetros de cabos, e conseguimos aqui aplicar várias ferramentas do Lean Construction e também dos nossos rituais de gerenciamento. Bom, como é que a gente implanta isso? Eu vou contar um pouco dessa história. Dependendo de como a gente começa, né, às vezes a gente pega obras em andamento, que foi o nosso caso, mas inicialmente o ideal é que a gente desenhe um roadmap de implantação, olhando o status da obra, e a gente divide basicamente em duas etapas: estabilidade e excelência operacional. Estabilidade, a gente vai estudar melhor o planejamento, o master plan, ver se a gente está conseguindo chegar com a informação até o nosso último planejador, que é o nosso encarregado. E a fase 2 seria a utilização das ferramentas, o posto padrão, a gente vai falar um pouco mais de trabalho padronizado à frente, melhorias de processo, utilização de kaizens, né, essas ferramentas fundamentais aí para o Lean. Aqui é uma foto que eu gosto muito disso aqui, que é um treinamento de sensibilização que a gente faz bem no início da implantação, que muito bem ministrado aí, que foi ministrado pela equipe da Produtari também, aí na figura do Eduardo, ajudou a gente muito nesse treinamento da fábrica de caixas, né, Eduardo? A fábrica de caixas virou uma competição interna dentro da empresa, porque a gente... o case é você montar caixas o mais rápido possível sem nenhum tipo de orientação com aquela equipe. E depois, com as orientações e os conceitos Lean, você montar novamente. E assim, o ganho é surreal. Isso é uma forma de sensibilizar a equipe bem no início, né, para engajar as pessoas, para a gente poder continuar, né, fazendo com que esses conceitos entrem nas equipes. Uma outra forma que a gente acaba utilizando são pílulas, né? Pílulas do conhecimento, né? Na casa de Lean Think, Lean Construction. Conceitos básicos: modelo de sistema, Last Planner, 5S, Rota Kamishibai, A3 e Kaizen. São várias dessas ferramentas. A gente vai fazendo pequenos treinamentos para também não ficar cansativo, e isso vai entrando nas equipes de uma forma bem orgânica, sem muito problema depois de ter feito a sensibilização. Quando a gente chega na obra e revisita esse master plan, que já existe, toda obra tem um cronograma master, né? Toda obra já tem as suas obrigações com o seu cliente, as suas entregas. E quando você olha do olhar do Lean, né, pensando em tactear as atividades, você começa a ver alguns desbalanceamentos de ritmo que, com poucos ajustes, você consegue ganhar uma produtividade grande, né? Então, isso é estudado, estudado de uma forma conceitual, mas é importante coisas simples, por exemplo, como o serviço de execução de acesso, no caso de linha de transmissão, fundação, montagem, lançamento, a gente dividir em dificuldade com alguns critérios. Isso já facilita eu pegar o meu coeficiente de produtividade ou o meu ritmo dia por dificuldade, seja simples, seja médio, seja complexo. Quando a gente faz isso e encadeia um fluxo para cada um dessas dificuldades, o ritmo vai ser sempre o mesmo para as equipes que estiverem fazendo serviços simples. O ritmo vai ser o mesmo médio e o mesmo vai ser o mesmo complexo. Com isso, você vai ter uma forma de medir teu ritmo, melhorar o teu ritmo, né?
e vencer o fluxo de uma forma mais rápida. Quando você faz uma média disso, com apenas o coeficiente de acesso médio, você incorre, às vezes, em dificuldade de fluxo contínuo, que é o que diminui a produtividade nossa. Bom, eu costumo dizer que esse quadro aqui, Rituais de Gestão, é o cerne do nosso sistema hoje, porque ele traz rotinas vinculadas ao Lean, né, mas também ajustadas ao conceito da própria Camargo Corrêa Infra. Né? A gente tem rotinas diárias, semanais e mensais, onde, no campo diário, eu tenho aqui como foco o check-in, check-out, uma rotina interessantíssima, foca o supervisor com seus encarregados, normalmente é feita no início ou no fim do turno, e é onde a gente verifica se aquela rotina, se aquela programação semanal que foi passada para aquela equipe, ela está conseguindo performar ou se ela precisa acionar a cadeia de ajuda. Então, aqui sim, chega o último planejador com a sua programação. O DDS, que é um valor fortíssimo para nós, a segurança dos nossos trabalhadores, o DDS é o diálogo diário de segurança, onde o técnico de segurança puxa junto com as equipes o que vai ser executado no dia, quais são os requisitos, quais são as ferramentas, os EPIs que vão ser utilizados, então isso também é feito diariamente. Semanalmente, a gente fomenta uma rota integrada. Essa chama rota integrada porque a gente tem basicamente 3 rotas dentro dessa rota. A gente tem a rota de segurança do trabalho, a rota de socioambiental e a rota Kamishibai. Rota Kamishibai, a palavra Kamishibai ela é japonesa, né? Ela é uma ferramenta de gerenciamento utilizada para auditorias de processo, onde a gente utiliza essas 3 juntas com a liderança da obra, né? Focada com o engenheiro de processo liderando essas equipes de gestores, a fim de ouvir esse último planejador com as suas dificuldades. Então, a gente busca, de uma forma tranquila, 1 horinha na semana, escutar esses encarregados com as suas dificuldades e diminuir as dificuldades dele para que a programação semanal seja cumprida. Então, a rota integrada, ela busca excelência nos nossos processos, levando em consideração a segurança e o socioambiental também. Reunião de revisão de produtividades, esse momento é um momento onde aquela equipe avalia a performance dela, avalia a performance produtiva, como o coeficiente de produtividade dele está, né? Como pode ser melhorado através de um A3, um Kaizen, uma ferramenta que a gente pode utilizar. Mas isso aqui tudo a gente falou no curto prazo, né? A gente está falando de programação semanal. Como é que eu faço para fazer a minha programação semanal ser mais assertiva? Para isso, a gente criou uma rotina que é o Six Week Look Ahead, ou olhar 6 semanas à frente, que seria um foco de médio prazo, onde a gente verifica as restrições um pouco mais à frente. Óbvio que a gente tem um planejamento um pouco de longo prazo, maior do que esse, mas no detalhe aqui, a gente vai no detalhe das restrições que podem impactar essas próximas 6 semanas, a fim de que, quando eu programar essas atividades para esse último planejador, ele vai poder produzir, sem ter nenhuma restrição à frente. E a gente entende como restrição qualquer coisa que impacte o nosso fluxo. Né? Qualquer coisa, seja uma licença, seja um fornecimento, seja uma mobilização de uma máquina, seja a compra de material que faltou, seja uma revisão de projeto, tudo isso é tratado como restrição à frente, para que ela não seja pendência atrás. Temos também a nossa torre de controle, uma vez por semana, toda a liderança reúne e avalia os KPIs da obra, né, todos os indicadores de segurança, indicadores de socioambientais, indicadores de performance, e a gente gera planos de ação para a melhoria desses indicadores e ver se a gente precisa fazer alguma correção de rota. Last Planner, a parte de programação executiva, uma vez que a gente olhou as restrições, olhou nossos KPIs, gerou plano de ação, a gente tem um conforto para poder fazer uma programação assertiva, sem restrições, para que na semana seguinte esse encarregado possa trabalhar e performar.
Reunião de metas é uma reunião mensal, onde a gente consegue passar e fazer um shake hands aí, de fato, entre as áreas, a fim de garantir que a gente sabe o que a gente precisa fazer no mês, quanto a gente orçou para fazer aquilo no mês, quanto temos de recurso para fazer aquilo no mês e como será os nossos pontos de atenção e nossa performance em relação ao mês. Então, isso é como se fosse uma reunião de compromisso entre as partes para que a gente consiga cumprir os nossos objetivos. Bom, soltando um pouco dos rituais, eu vou entrar um pouco agora nas ferramentas, né? Os rituais, eles garantem uma disciplina, momentos específicos onde a gente consegue tratar os assuntos para que não hajam problemas em cada uma das etapas, mas também temos ferramentas em cada um daqueles rituais que podem auxiliar. O pull plane eu gosto muito, principalmente o pull plane junto com o TACT, né? O TACT seria o ritmo que a gente coloca nos fluxos. É um momento onde a gente reúne, é multidisciplinar, a gente reúne várias disciplinas, todas elas, desde a segurança, o meio ambiente, a qualidade, a produção, o planejamento, o econômico, todo mundo participa disso. A gente pega bases orçamentárias, trabalha essas bases, melhora processos, identifica pontos que precisam ser corrigidos para melhorar a performance, tudo em função de melhorar o nosso lead time, reduzir o lead time daquela atividade. Então, aqui tem umas fotos aqui da gente fazendo uma linha de balanço das equipes, a gente percebe que as equipes aqui estão desbalanceadas, a gente nivela para todas as equipes terem uma quantidade de pessoas suficiente para que a gente execute tudo, todas as equipes façam no mesmo ritmo as atividades, para que a gente consiga colocar esse influxo, aquele cara que fez essa atividade aqui, ele vai fazer a outra atividade no mesmo ritmo, e assim sucessivamente o nosso trem vai andando. Um outro pull plane aqui feito em dreno raso, uma atividade que fica anterior à nossa terraplanagem para tratar o solo. Nós colocamos a atividade em fluxo, aqui vai ter um exemplo, um videozinho, ela está em fluxo, vocês vão perceber todos os profissionais trabalhando, cada um sabendo o que precisa ser feito, cada um com seu lote específico, né? Foi dividido em lotes aqui, e a gente percebe claramente as equipes não param, com consequência disso, ganhos aumentam aqui, nós temos a produção anterior ao pull plane e aqui posterior ao pull plane, e a produtividade homem-hora por metro, como é que foi abaixando à medida que eu fui melhorando a performance, eu precisei de menos HH na execução. Vou mostrar o vídeo, né? Não vou alongar, que todo mundo deve estar doido para ver. A gente pode perceber que lá eu já estou lançando brita, ao mesmo tempo aqui eu já estou fechando a manta, a execução do dreno aqui, olhando longitudinalmente, é dessa forma, e aqui está um pouco de lado, mas a gente percebe que não tem gente parada, né? E todo mundo sabe o que precisa fazer. E aqui é importante dizer, eu trago no final aí um pouco do resultado, é o ganho da produtividade, né? A equipe sabe o que precisa fazer, chega no tempo certo o insumo, todo mundo produz em ritmo e melhora continuamente. Uma outra forma da gente enxergar o pull plane, aqui já é um canal de drenagem lá no BRT de Salvador, a gente consegue perceber as atividades. Aqui, por exemplo, essas equipes estão armando o piso dessa galeria, essas estão fazendo a forma, tudo ao mesmo tempo. Essas estão armando a parede, essas estão colocando a forma nas paredes, concretando as paredes, e aqui já lançando as pré-lajes. Quando você tem isso, todo mundo trabalhando em fluxo, o que acontece com esse profissional que está armando esse piso? 2 dias depois, ele vai estar armando o piso da frente, mais 20 metros aqui de lote. Nesse caso aqui, acho que foi 10 metros de lote. E a gente acaba transformando a atividade no fluxo, onde eu consigo entregar a cada 2 dias um lote completo, pronto para funcionar. Isso otimiza a equipe, né? Diminui a quantidade de encarregados, que numa situação diferente aqui, talvez eu tivesse
um encarregado de forma, um de armação, um de lançamento, vários profissionais aqui trabalhando junto ao mesmo tempo, e isso perde produtividade. Quando a gente coloca em fluxo contínuo, a gente percebe uma continuidade das atividades. Bom, uma outra vedete nossa é que após o pool planning, quando a gente estudou com as equipes multidisciplinares, a gente viu o melhor processo que a gente tinha para fazer. A gente colocou em fluxo, a gente registra como trabalho padronizado aquele pool planning executado e a gente coloca todas as informações pertinentes aqui no caso não é do canal, é de um tubulão, aqui esquematicamente falando como é que o tubulão é feito, um detalhe um pouco maior aqui das atividades de armação desse tubulão, né, as ferramentas que ele deve utilizar, quantos armadores deve trabalhar nessa atividade, quantos minutos ele deve gastar nessa tarefa, né, até isso é importante, porque a gente divide nos tempos, a equipe sabe se ela está atrasada ou não, para aumentar o ritmo ou não aqui para atingir o TACT. Né? Temos a descrição das atividades, algumas informações, inspeções e pontos-chave, né, que a gente coloca aqui, questões de segurança, né, qual tipo de EPI que ele deve utilizar, e com isso a gente pega esse trabalho padronizado e treina a nossa equipe. Aqui é um detalhe da foto, a gente criou o trabalho, criamos um banner, aqui o gerente da obra lá do BRT, o gerente da produção do BRT na ocasião também, aprovando, a gente faz uma chancela desse trabalho padronizado, e isso é perpetuado entre as equipes. Então, fazer a armação de tubulão dessa forma que a gente vai executar, então não tem dúvida. Quando o profissional tem alguma dúvida, ele vai até o banner e olha se tem alguma dificuldade, se está faltando alguma coisa. Isso facilita muito o entendimento do que precisa fazer. Uma outra dinâmica importantíssima para nós aí é o Six Week Look Ahead, que é onde a gente olha as restrições, né, de uma forma bem no detalhe, cada uma aqui é uma planilha, mas antes de entrar já em fase com planilhas e tudo, o importante é fazer uma dinâmica com a equipe, mostrar post-it, quais restrições tem para eu executar aquelas atividades que estão programadas, o que eu preciso fazer para retirar, qual que é a data que eu vou retirar, compromissar com as demais áreas essa retirada de restrições. Isso ajuda quando eu chegar na semana que eu vou programar, que no caso aqui, semana 14, 15, 16, eu tenho que estar com as bandeirinhas todas verdes. Se eu tiver bandeira vermelha ou uma bandeira amarela, isso pode impactar meu fluxo e eu vou ter um desperdício aí de equipe parada, máquina parada, e isso é o que a gente não quer. Né? Então, a Six Week Look Ahead, ela busca retirada da frente dos problemas que a gente tem para executar a obra. Mais fotos aqui de outras dinâmicas feitas, aqui separadas aqui por segmentos na área de suprimentos, engenharia, meio ambiente, quais que estão vencidas, quais que estão dentro do prazo. A gente faz esse controle, não só o controle do planejamento do cronograma, mas também do que pode impactar a atividade no cronograma, né? Então, mais uma dinâmica aí. Trago aqui mais 3 dinâmicas importantíssimas aqui para a gente. Check-in, check-out eu já falei no início, eu não vou repetir, que são só fotos do nosso check-in, check-out, onde o encarregado tem o seu momento de dizer por que fez, por que não fez, como que ele está dentro da programação dada por ele. Tudo isso é colocado numa gestão à vista no campo, né? É um momento onde ele para, junto com o seu supervisor, e olha. Temos aqui algumas torres de controle sendo executada com a liderança, né, onde a gente vê os KPIs, eu já falei também. Cadeia de ajuda nada mais que deu um problema aqui numa situação diária, check-in, check-out. Está refletindo nos indicadores, qual o plano de ação que a gente vai fazer para tirar isso? É acionar a cadeia de ajuda o mais rápido possível. Temos aqui também um quadro de controle de TACT, uma vez que a gente faz o TACT da atividade, é importante gerar esse quadro, é uma gestão visual de como é que está a frente de serviço tacteado. Né? A gente consegue enxergar
muito facilmente se tem algum problema, ou a linha está parada, né, ou ela está fora de fluxo. Como é que a gente trata esses problemas? Então, a gestão à vista ela é muito importante e a gente acaba fazendo check-in, check-out em cima dela. Quando a situação tá tacteada, check-in, check-out é diretamente no quadro de TACT, né? Essa é uma ferramenta que eu gosto muito de falar sobre ela. Assim. É uma ferramenta, o Yamazumi, né, ele é empilhar no japonês. Ele empilha o que aqui? Atividades que agregam valor, atividades que não agregam valor e atividades que não agregam, mas ela faz parte do processo. Né? Eu não tenho como tirar essa atividade do processo. Mas o foco maior são nas atividades onde não agregam valor. Né? A gente vê que elas são grandes atividades aqui. A gente percebe que eu gasto tempo em atividades que não agregam valor. E como é que eu faço isso? A gente mede o tempo, acompanha a equipe num dia. Todo o processo aqui, no caso era uma montagem de torre estaiada, todo o processo daquela montagem, desde de separação, todo esse escalonamento do material, da montagem inferior, do taliscamento, aqui tem todas as atividades, e a gente chega no tempo. Com isso, a gente verifica aonde a gente está gastando mais tempo e, obviamente, vamos trabalhar essa atividade para que ela diminua. E como que a gente pode fazer isso? A gente estuda melhor se existem alternativas mais rápidas, com segurança de fazer aquela atividade para a gente performar melhor do que os 370 minutos aqui. Né? Então, o Yamazumi ele traz uma observação das atividades no campo. Com isso, a gente alimenta o planejamento novamente. Outra ferramenta que é muito utilizada é o Kaizen. O Kaizen ele também é japonês, vem de mudança para melhor, mas o Kaizen é utilizado hoje muito como melhoria contínua dos processos, né? Vamos fazer um Kaizen, vamos melhorar nosso processo e tal. Aqui é um exemplo de mockup, né? É uma maquete, onde a gente verificou nosso estado atual aqui. Aqui era um pátio de armação, que a gente percebe o fluxo confuso, às vezes o item ia, voltava, e isso é um desperdício. E quando a gente estuda um estado novo, mais limpo e em fluxo, a gente percebe o aumento da produtividade, diminuição de pessoas dentro do processo. Às vezes a gente incrementa mais máquinas dentro do processo para isso melhorar esse fluxo, né? E é claro o quanto a gente ganha de produtividade aqui. Ou aqui um outro exemplo de Kaizen dentro do pátio, aqui o fluxo desenhado, todo o estudo, o envolvimento da equipe, que a gente mostra que teve um incremento de 43% aí da capacidade produtiva, uma redução de 20 para 13 colaboradores. Imagina, quase a metade dos colaboradores saíram nesse processo quando a gente organizou o layout. Olha que importante isso. A organização do layout e o entendimento do colaborador de onde ele deve estar e como ele deve receber o material. Isso facilitou demais aí o fluxo. Aqui também uma outra coisa que eu acho interessante quando a gente está trabalhando com profissionais da construção, e aqui a gente estava fazendo esse treinamento depois do horário de trabalho, a turma cansada, mais envolvida. É importante a gente tentar trabalhar na matriz esforço-impacto o baixo esforço e o alto impacto. Por quê? Com isso, a gente engaja, são coisas que a gente consegue implantar muito rapidamente e que vão dar um alto impacto na produtividade, no layout, na ergonomia do profissional. Ele vai ficar feliz de ver isso aqui. Então, a gente ataca primeiramente isso aqui, isso engaja a equipe rapidamente e depois a gente começa a migrar para o alto esforço e alto impacto, são mais estruturadas essas ações, né, e precisam de mais engajamento. Então, quando a gente utiliza a matriz, a gente ataca primeiramente no baixo esforço e alto impacto, para poder engajar e mostrar o resultado rapidamente. Bom, outras ferramentas aqui, o A3, que mostra o estado atual, onde eu quero chegar, medir como é que eu estou.
O Quick Kaizen, aqui eu trago uma foto de um Quick Kaizen que foi muito legal ver isso aqui. Foi da própria equipe da obra. A gente tinha caminhões MUC na obra que tinha um sistema de patolamento que era mecânico, e por nossas questões de segurança, a gente viu a necessidade que esse acionamento tivesse algum tipo de proteção, que essa patola, a gente descobrisse que essa patola não pudesse abrir com o caminhão em andamento, e nesses caminhões que a gente tinha, não tinha esse dispositivo automático, a gente criou um dispositivo onde, se o pino não tivesse colocado na patola, acionava uma sirene dentro da cabine, e também o operador não conseguia ligar o caminhão com essa patola aberta, né? Isso já matava o problema de segurança. Com isso, a gente não precisou locar caminhões muito mais caros por ter o dispositivo automático, e tivemos uma redução de custo de 53% aí de custo evitado por não ter que locar, apenas utilizando uma ferramenta simples e que cumpre seu objetivo. Aqui um exemplo de resultado, né? Na obra da Billings, foi muito legal esse pool planning que a gente fez de rede coletora, porque a gente conseguiu trazer uma atividade dentro da cidade, difícil de trabalhar, carro passando, bastante dificuldade, mas a gente colocou em fluxo as atividades, onde a gente, a cada 40 minutos, a gente conseguia liberar 6 metros de rede coletora pronta. Isso assim, a cada 40 minutos saía 6 metros de rede coletora pronta. Cada um trabalhando num tempo, só que esse fluxo de trem ele ia caminhando, e a cada 40 minutos a gente soltava 6 metros de rede pronta. Isso gerou redução de 32% do prazo inicial e um aumento de 47% na produção. A gente tinha, eu não me lembro bem, mas eu acho que era 30 metros por dia que a gente conseguia produzir, conseguimos bater 70 metros no dia, às vezes 80. Mas como é que nós fizemos isso? A gente conseguiu, fazendo cronoanálise, olhando para o dia, vendo, criando ritmo, treinando as equipes, redefinimos as metas, né, fizemos alguns investimentos, e também, o que eu acho que foi o mais importante foi criar o ritmo por dificuldade de rua. Porque a gente tinha rua que era muito íngreme, com difícil acesso, local difícil de executar, e tinha ruas muito tranquilas de executar. E eu não podia trabalhar com um índice só, um índice médio orçado. E isso que foi, eu acho que foi o grande pulo. É óbvio que as outras ferramentas ajudaram a compor, mas a dificuldade, isso foi muito legal aí, onde possibilitou toda a equipe da obra da Billings performar muito melhor nessa execução de rede coletora. Outro exemplo de resultado é aquele dreno que a gente viu no início lá, né, no filminho. A gente soltava 10 metros a cada 20 minutos. Então, o dreno ficava pronto a cada 10 metros a cada 20 minutos. E cada um executando isso. A gente não teve mudança de equipe, a gente não teve mudança de recurso nenhum, só organizamos, dividimos em lotes, e a gente conseguiu perceber, já no primeiro dia de implantação, aqui, ó, no dia 28/10, eu produzi 67. Depois que a gente colocou em fluxo, já no dia seguinte, 130. No outro dia, 289. Nossa, mas era baixo 67? Não, 67 não era baixo. Mas a maximização do resultado, quando está em fluxo, ela é muito grande. Se a gente tiver bem engajado, com a equipe bem treinada, capacitada, e o recurso chegando, a brita chegando no horário certo, tudo dentro do combinado, com certeza a gente aumenta a produtividade. E aqui também, obviamente, aqui um pouco diferente do que a gente viu lá, o HH por metro, aqui é o metro por HH, que seria, eu fui aumentando a quantidade de metros com a mesma mão de obra que eu tinha, né? Então, eu tive um ganho grande. E também de reduzir a quantidade de equipes e o prazo que eu tinha no meu master plan. Eu consegui reduzir para 9 meses, e de 3 equipes passar para uma equipe para executar os 40 mil metros de dreno que eu tinha na obra. Então, isso também foi fundamental para a gente aí no ganho dos resultados.